Neemias. Nehemia. Capítulo 1. Palavras de Nehemiá, conhecido por Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, eu estava na fortaleza de Suzã. Então chegou Anani, um dos meus irmãos, com outros homens de Ialda, e eu lhes perguntei a respeito do restante dos Ialdim que havia sobrevivido ao cativeiro e também a respeito de Ial-Shalaim. Eles responderam: Os que restaram e estão lá na província, que sobreviveram ao cativeiro, estão enfrentando grandes dificuldades e humilhação. As muralhas de Ial-Shalaim estão em ruínas, e seus portões foram queimados com fogo. Assim que ouvi essas palavras, eu me sentei, comecei a chorar e fiquei de luto por muitos dias. E jejuei e orei perante o Criador dos céus. Eu disse: Ó Ial, Criador dos céus, o Criador grande que inspira temor, que guarda seu pacto e demonstra amor leal aos que o amam e aos que guardam os seus mandamentos. Por favor, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos à oração do teu servo, que hoje faço perante ti. Oro-te dia e noite a respeito dos teus servos, os israelitas, e confesso os pecados que o povo de Israel cometeu contra ti. Pecamos, tanto eu como a casa do meu pai. Sem dúvida agimos de modo corrupto contra ti por não obedecer aos mandamentos, aos decretos e às decisões judiciais que deste ao teu servo Moshe, conhecido por Moisés. Por favor, lembra-te da palavra que falaste ao teu servo Moshe. Se vocês agirem de modo infiel, eu os espalharei entre os povos. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os guardarem, mesmo que o seu povo tenha sido espalhado até os confins da terra, de lá os reunirei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer residir o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ó Ial, por favor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e às orações dos teus servos, que se agradam em temer o teu nome. Por favor, faz com que este teu servo seja bem-sucedido hoje e que esse homem tenha compaixão de mim. Nessa época, eu era copeiro do rei. Neemias. Nehemia. Capítulo 2. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, colocou-se vinho diante dele, e como de costume, peguei o vinho e o servi ao rei. Mas eu nunca tinha estado abatido na presença dele. Por isso o rei me disse: Por que você está tão abatido se não está doente? Isso só pode ser tristeza de coração. Nisto fiquei com muito medo. Então eu disse ao rei: Vida longa ao rei. Como eu poderia não estar abatido se a cidade onde meus antepassados estão sepultados está em ruínas e seus portões foram consumidos pelo fogo? O rei me respondeu: O que você quer pedir? Orei imediatamente ao Criador dos céus. Eu disse então ao rei: Se for do agrado do rei, e se o seu servo tiver achado favor diante do amo, envie-me a Ialda, a cidade onde os meus antepassados estão sepultados, para que eu a reconstrua. Ialda é a cidade conhecida por Judá. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: Quanto tempo durará a sua viagem? E quando você retornará? Assim, o rei se agradou em me enviar, e eu lhe informei o tempo que ficaria fora. E eu disse ao rei: Se for do agrado do rei, que eu receba cartas para entregar aos governadores da região a oeste do rio Eufrates, para que me deixem passar em segurança até chegar a Ialda, e também uma carta para Zaf, guarda do Parque Real, para que ele me forneça madeira para as vigas dos portões da fortaleza da casa, das muralhas da cidade e da casa em que vou ficar. Portanto, o rei me deu as cartas, visto que a boa mão do meu Criador estava sobre mim. Por fim cheguei à região a oeste do rio Eufrates e dei aos governadores as cartas do rei. O rei também tinha enviado comigo chefes militares e cavaleiros. Quando Sambalá, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam disso, ficaram muito aborrecidos com a chegada de alguém para fazer algo de bom pelo povo de Israel. Finalmente cheguei a Ial-Shalaim e fiquei ali 3 dias. Então eu me levantei à noite, eu e alguns homens, mas não contei a ninguém o que o meu Criador tinha posto no meu coração para eu fazer por Ial-Shalaim, e não levei nenhum outro animal comigo além daquele em que eu estava montado. Saí de noite pelo portão do vale, passei em frente à fonte da Cobra Grande e fui até o portão dos Montes de Cinzas. Inspecionei as muralhas de Ial-Shalaim, que estavam em ruínas, e seus portões, que tinham sido consumidos pelo fogo. Segui caminho até o portão da fonte e o reservatório de água do rei, e não havia espaço suficiente para o animal em que eu estava montado passar. Mas continuei subindo o vale durante a noite, inspecionando a muralha. Depois retornei e entrei pelo portão do vale, e assim cheguei de volta. Os subgovernadores não souberam aonde eu tinha ido nem o que eu estava fazendo, pois eu ainda não havia falado nada aos Ialdim,
nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos subgovernadores, nem aos outros trabalhadores. Finalmente eu lhes disse: vocês podem ver que estamos numa situação muito difícil, que Al-Shalaim está em ruínas e seus portões foram queimados com fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Al-Shalaim, para pôr fim a essa humilhação. Então eu lhes contei como a boa mão do meu Criador estava sobre mim e o que o rei me tinha dito. Nisto eles disseram: vamos logo começar a reconstrução. Portanto, encorajaram uns aos outros para realizar essa boa obra. Quando Sambalá, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, começaram a zombar de nós e a nos tratar com desprezo, dizendo: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Mas eu respondi: o Criador dos céus é que nos fará bem-sucedidos, e nós, servos dele, vamos começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direitos, nem história em Al-Shalaim.